Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje traremos algumas atualizações sobre Ratanabá. Aqui no canal nós temos um vídeo falando sobre a descoberta dessa cidade perdida na Amazônia. Vou deixar na descrição o link para vocês darem uma conferida lá. Não esquece já de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Deixa nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Agora vamos aos fatos. Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. Fato ou fake? Segundo teorias, Ratanabá teria sido a primeira capital do mundo. No entanto, pesquisadores encontraram controvérsias no estudo. Ao longo dos séculos, o mundo viu diversas histórias sobre cidades perdidas que escondem riquezas surgirem. Por conta dos mistérios e curiosidades envolvidos na história, acabam por atrair a atenção de muitas pessoas. Atlântida e Eldorado são algumas das mais famosas, e inclusive já ganharam diversas produções, como filmes e séries. Agora quem ganha os holofotes é Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia, que guarda a suposta capital do mundo, relacionada às origens da humanidade. Toda a história veio à tona após o Instituto Dáquila Pesquisas, que não tem qualquer vinculação com o Instituto de Pesquisa de Universidades ou órgãos oficiais, nem artigos em publicações científicas, divulgar algumas informações a respeito da cidade perdida na Amazônia. Mas afinal de contas, Ratanabá existe ou é apenas mais uma fake news? Vamos em busca dessas respostas? Como tudo começou? Apesar da história sobre Ratanabá só ter ganhado destaque nos últimos dias, algumas notícias relacionadas à cidade já circulam na internet há pelo menos 2 anos. Em alguns blogs, o suposto descobrimento da civilização perdida, soterrada na Amazônia, já era debatido, com direito a fotos de excursões realizadas no norte do país. De acordo com a teoria, existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderiam por toda a América do Sul e se ligariam à cidade futurista, supostamente a mais desenvolvida e rica como jamais visto antes. Essa capital do mundo teria existido há 450 milhões de anos e hoje estaria enterrada no estado do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. Algumas evidências da possível nova cidade teriam sido encontradas por pesquisadores da Dáquila Ecossistema. A entidade, liderada pelo empresário e cientista Urandir Fernandes de Oliveira, é sediada na cidade de Zigurates, região de Corguinho, a cerca de 95 quilômetros de Campo Grande. Dentre os achados estão artefatos de metal e cerâmica, que teriam sido encontrados em galerias subterrâneas do Real Forte Príncipe da Beira, um forte localizado no município de Costa Marques, no estado de Rondônia. Ainda segundo a teoria, este forte seria uma das entradas para esta rota de túneis secretos. Ainda segundo o Instituto, Ratanabá teria sido fundada pela civilização Muril, supostamente a primeira a habitar a Terra, há cerca de 600 milhões de anos. Esses povos seriam responsáveis por construírem o caminho de Peabiru, que ligaria a cidade perdida. Ela estaria escondida atualmente entre 3 pirâmides na região entre o Amazonas, o Pará e Mato Grosso do Sul. Os túneis, que supostamente interligam pontos da América do Sul, não estariam apenas ligando parte da região, mas sim do mundo inteiro, onde grandes líderes de diversos países realizariam encontros para discutir o destino da riqueza que a Amazônia estaria também escondendo. Dados arqueológicos controversos. A história que cerca Ratanabá, no entanto, está cheia de furos e controvérsias. Após a história explodir na internet, especialistas se dedicaram a derrubar dados descabidos e fantasiosos. Confira os principais. Cálculos que não fecham. O Dáquila Ecossistema coloca a cidade como a primeira capital do mundo há 450 milhões de anos. O grande problema é que a saga dos dinossauros na Terra foi encerrada há 65 milhões de anos, e há 450 milhões de anos a Amazônia nem existia. Para Eduardo Góes Neves, arqueólogo e professor do Centro de Estudos Amerídios da Universidade de São Paulo, toda essa história não faz o menor sentido. Em entrevista à BBB Brasil, ele diz que
A história por trás de Ratanabá é um verdadeiro delírio. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da história geológica e biológica do nosso planeta. Para ter ideia, nossos ancestrais mais antigos viveram há mais ou menos 6 milhões de anos, mas a nossa espécie mesmo, o Homo sapiens sapiens, surgiu há 350 mil anos na África, estima ele, revelando que há um erro de cálculo de pelo menos 349.650.000 anos nessa história. Tamanho das cidades. O segundo ponto que traz informações erradas está relacionado ao suposto tamanho da cidade. Algumas publicações dão conta de que ela seria maior até que a Grande São Paulo. No entanto, Eduardo também contesta. Ainda não temos uma estimativa exata de quantas pessoas viviam nessas cidades da Amazônia, mas certamente elas não tinham o tamanho de São Paulo de jeito nenhum, diz o arqueólogo. Para ter ideia, no século XVI, uma das cidades mais populosas do mundo era Istambul, na Turquia. Ela tinha de 50 mil, no máximo 200 mil habitantes. A Grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, tornando essa ideia descabida, calcula o professor da USP. Neves estima ainda que, antes da chegada dos europeus nas Américas, existiam cerca de 10 milhões de indígenas em toda a Amazônia. E esse número caiu muito a partir do século XVII, por conta das guerras e das epidemias. Linhas retas na mata. O terceiro argumento propagado fortemente na internet tem a ver com túneis encontrados na região amazônica, ou com imagens aéreas que mostram linhas retas e quadrados perfeitos, visíveis entre as copas das árvores. Esses túneis serviriam de passagem secreta e conectariam diversas partes da América do Sul. Neves esclarece que realmente existem túneis na Amazônia. As imagens divulgadas provavelmente vêm da região do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, que era um posto colonial português. Estas construções estão relacionadas às disputas de fronteira entre Espanha e Portugal, nas proximidades do rio Guaporé, ao longo do século XVIII, conta o arqueólogo. Em relação às linhas retas, o arqueólogo acredita que elas são provenientes de uma região próxima da fronteira entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Essas formações são conhecidas há muito tempo e realmente parecem umas linhas perpendiculares, o que é uma coisa incomum. As principais suspeitas são de que seja uma formação natural de calcário ou algum tipo de rocha que segue esse padrão. Neves ainda diz achar difícil que haja intervenção humana nestas linhas. É improvável que aquilo seja de autoria humana, mas caso realmente tenha sido feito pelos povos locais, essas construções não devem ter mais do que 2.500 anos, completa o arqueólogo. Passagens que não existem. Outro ponto também questionável é o fato do Real Forte Príncipe da Beira conter uma passagem secreta para a rede subterrânea. Em entrevista ao site Portal Amazônia, o mestre em História e pesquisador Lourismar Barroso, que produziu um estudo a respeito do Forte Príncipe da Beira, afirmou não existir qualquer evidência dessa passagem para a suposta cidade perdida. Reputação questionável. Como se já não bastassem as informações desencontradas, o presidente do Instituto, Urandir Oliveira, já é conhecido por outras polêmicas e histórias bizarras. Antivacina e terraplanista, entre as teses defendidas por ele, está de que a pandemia é uma arma biológica e que 87% da população mundial tem uma limitação intelectual e por isso se vacina. Ele também ganhou notoriedade em 2010, quando difundiu o boato da existência do ET Bilu, que gerou o meme Busquem Conhecimento. Na época, o assunto virou até uma grande reportagem na Rede Record. Outra teoria do suposto cientista é de que a Amazônia não queima. O assunto chegou até o presidente Jair Bolsonaro, que replicou a tese na abertura da Assembleia Anual da Organização das Nações Unidas, em 2020. Mesmo sem grandes feitos,
Urandi já foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e recebeu o título de cidadão campograndense na Câmara Municipal. Em 2020, ele foi recebido pelo ex-secretário da Cultura de Bolsonaro, Mário Frias, em Brasília. Frias, inclusive, se manifestou em seu Twitter sobre o assunto. Em um tweet, Mário conta que recebeu um documento que continha algumas informações a respeito do estudo sobre Ratanabá, iniciado pelo Instituto Dáquila em 1992. Na ocasião, ele disse também ter visto fotos de artefatos de metal e cerâmica, descoberto por pesquisadores. Essas peças, no entanto, não comprovam a existência de Ratanabá, muito menos do povo Muril. Especialistas indicam que realmente há inúmeros artefatos perdidos na Amazônia, mas que grande parte deles estão ligados a indígenas que viveram naquela região, sem qualquer ligação com povos que viveram há milhões de anos, como acreditam os teoristas. Nas postagens, Mário indica ainda que ao longo dos anos os exploradores contaram com o apoio do Exército, do AIFAM, das Forças Aéreas, da Defesa Civil, do Ministério da Defesa, entre outros órgãos. Ele ainda ressalta que não houve aportes financeiros ao Instituto e que o Dáquila utiliza recursos próprios para todas as suas pesquisas. O ex-secretário ainda divulgou algumas imagens aéreas captadas que mostram 32 quadras com linhas simétricas precisas no meio da floresta, ajudando a propagar a fake news que já foi desmentida por historiadores e arqueólogos. É boato ou verdade? Para Neves, a história de Ratanabá não passa de uma lenda. Quando começaram a me perguntar sobre isso, até fui pesquisar e consultar outros colegas que estudam a arqueologia amazônica, mas ninguém conhecia essa história, relata ele, que acredita ainda que o fenômeno pode ser explicado por uma série de fatores. Neves ainda relembra que a Amazônia tem muita história a contar, e é plausível que novas descobertas aconteçam sempre. No entanto, elas precisam ter fundamentos científicos. Sabemos que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que os povos que viveram lá deixaram marcas muito visíveis do modo de vida que tinham, com valas em formato geométrico e estradas lineares. Não se trata, portanto, de uma civilização perdida que desapareceu há milhões de anos, assegura o pesquisador. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Ratanabá, fato ou fake? Te espero no próximo vídeo, hein?